Nos próximos capítulos da novela Quem Ama Cuida, Pedro vai desmascarar a armação de Ademir e Tom para condenar Adriana à prisão. Isso só será possível porque Pedro vai conseguir uma prova chocante de que Ademir comprou o depoimento do Tom e também o veredito do juiz. Ele vai revelar a prova na frente de todos, interrompendo uma nova audiência marcada às pressas. Adriana vai se derreter toda ao ver Pedro lutando por ela. Ela faz algo emocionante, mas o que deixa todo o público em choque é a reação de Ademir ao ser desmascarado e destruído na frente de todos. Clique no joinha que fica aqui embaixo para apoiar o canal e bora pro resumo. Tudo irá acontecer depois que Pedro sai do escritório determinado a arrancar a verdade de Tom. Ele encontra o safado na rua e pergunta revoltado: "Quanto foi que meu pai te pagou para mentir no tribunal? Quanto vale a sua consciência?" Tom tenta continuar andando, ignorando, mas irritado ele diz: "Eu não tenho nada para conversar com você." Pedro segura o braço dele e acusa: "Você ajudou a colocar uma mulher inocente atrás das grades. Eu quero saber quanto recebeu para fazer isso." Tom se solta com violência e nervoso rebate: "Você está ficando louco. Eu falei a verdade naquele tribunal." Pedro se aproxima ainda mais, indignado e dispara: "A verdade? Você quer me convencer que apareceu do nada para acusar Adriana justamente quando a Pilar precisava de testemunhas? Que coincidência conveniente." Tom perde a paciência: "Eu não devo satisfações para você." Mas Pedro segura a camisa dele: "Você se vendeu. Você vendeu a sua palavra e ajudou gente poderosa a destruir uma mulher inocente." Os dois começam a se empurrar. Nesse instante, Helenice surge assustada. Desesperada, ela grita: "Chega! Vocês dois vão parar com isso agora mesmo." Ela se coloca entre os dois. Pedro aponta para Tom e, decepcionado, fala: "Você ainda tem a chance de fazer a coisa certa. Conta a verdade antes que seja tarde demais." Tom o encara cheio de nervosismo: "Eu não tenho verdade nenhuma para contar." Pedro balança a cabeça com desprezo: "Então, quando tudo vier à tona, não diga que eu não avisei." Ele vai embora, deixando o Tom extremamente abalado. Mais tarde, já em casa, Helenice observa o marido andando de um lado para o outro. Ela percebe o nervosismo dele e séria pergunta: "O que está acontecendo, Tom? Por que você ficou tão desesperado quando Pedro falou daquele dinheiro?" Tom tenta disfarçar: "Porque ele está inventando coisas." Helenice não acredita. Ela insiste: "Eu conheço você. Toda vez que está escondendo alguma coisa, fica exatamente assim." Tom vira o rosto e fala com irritação: "Você está exagerando." Mas Helenice o encara profundamente e com decepção fala: "Eu espero que esteja mesmo. Porque se você ajudou a condenar uma inocente, eu nunca vou conseguir olhar para você da mesma forma." Tom fica em silêncio. O silêncio dele fala mais alto do que qualquer explicação. Do outro lado da cidade, Pedro está ainda mais revoltado. Ele decide procurar Ademir. Ao chegar à casa do pai, ele entra sem sequer bater. Pedro grita: "Nós precisamos conversar agora." Dora aparece imediatamente e, preocupada, pede: "Pedro, fala mais baixo." Pedro estranha e questiona: "Desde quando eu preciso pedir autorização para falar com meu próprio pai?" Dora olha discretamente para o escritório e responde: "Seu pai está ocupado. Ele recebeu uma visita importante." Pedro percebe o desconforto dela. Algo claramente está errado. Pedro observa a expressão da madrasta e questiona: "Que visita é essa?" Dora hesita, mas responde: "Não é o momento para essa conversa." Pedro fica ainda mais intrigado. Ele conhece Dora bem demais para não perceber que ela está escondendo algo. Ele fala desconfiado:
Você nunca me impediria de entrar naquele escritório sem um motivo muito sério. Dora baixa os olhos e diz: Só peço que tenha calma antes de tirar conclusões. As palavras dela deixam Pedro ainda mais alerta. Ele caminha lentamente pelo corredor. Cada passo aumenta a sensação de que está prestes a descobrir algo muito grave. Lá de dentro do escritório, ele escuta vozes. Uma delas é de Ademir. A outra parece extremamente familiar. Pedro para diante da porta. Seu coração dispara. Ele percebe que aquilo pode ser exatamente a prova que está procurando há semanas. Sem fazer barulho, aproxima-se mais e, naquele momento, enquanto escuta a conversa acontecendo do outro lado da porta, Pedro percebe que a verdade sobre a condenação de Adriana pode estar muito mais perto do que ele imaginava. O rapaz fica imóvel diante do escritório e o que vê faz seu sangue gelar. Sentado diante de Ademir está justamente o juiz responsável pelo caso de Adriana. Sobre a mesa, uma mala aberta e dentro dela, maços de dinheiro. Pedro fica completamente estarrecido. Sem perder tempo, ele pega o celular do bolso e começa a gravar. Lá dentro, Ademir sorri satisfeito e agradece. Eu sabia que podia contar com você. Depois de tudo que já fizemos juntos, seria uma pena deixar esse caso escapar das nossas mãos. O juiz dá uma risada discreta e responde satisfeito. Não se preocupe. A Adriana continuará exatamente onde está. Ninguém vai mexer naquela sentença. Ademir empurra a mala na direção dele. Isso é apenas uma demonstração da minha gratidão pela ajuda que recebi. O juiz fecha a mala. Fique tranquilo. Nós estamos entendidos. Pedro grava tudo. Cada palavra, cada movimento, cada prova. Seus olhos se enchem de indignação. Ele jamais imaginou que o próprio pai fosse capaz de chegar tão longe. Pouco depois, o juiz deixa a residência. Pedro se esconde até ele ir embora. Quando volta para a sala, encontra Dora esperando por ele. Dora percebe imediatamente a expressão do enteado. Você viu tudo, não foi? Pedro a encara e decepcionado fala. Eu passei a vida inteira admirando meu pai. Passei muito tempo acreditando que as coisas que ele fazia eram pequenas e contra pessoas ruins, eu sei que ele comprava certas coisas, mas nesse ponto, o meu pai, ele... Dora segura a mão dele e responde. Eu sinto muito. Pedro pergunta. Você sabia disso? Dora faz que sim com a cabeça e confessa. Eu suspeitava que havia alguma coisa. Suspeitava de que seu pai estava tramando, mas só hoje eu tive a confirmação. Pedro fica abalado e questiona. E por que me ajudou? Por que me deixou entrar? Dora responde sem hesitar. Porque eu não consigo mais fingir que isso está certo. Eu acredito que a Adriana é inocente. E também acredito que você merece saber quem seu pai realmente se tornou. Pedro abaixa a cabeça e afirma. Eu vou acabar com essa mentira. Dora o encara emocionada. Então faça o que precisa ser feito. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Helenice conversa com sua mãe Rosa. A expressão dela demonstra preocupação. Rosa percebe e questiona. Você continua pensando naquela discussão com Tom, não é? Helenice suspira e responde. Eu não consigo tirar aquilo da cabeça. Rosa balança a cabeça e afirma. Porque no fundo você sabe que tem alguma coisa errada. Helenice fica em silêncio e Rosa continua. Aquele homem nunca prestou. Eu já falei isso 1000 vezes. Helenice tenta defender o marido. Apesar de tudo, mãe, ele é meu marido. Rosa rebate imediatamente. E isso não significa que você tenha que fechar os olhos para o que ele faz. Helenice recorda da reação desesperada de Tom diante das acusações de Pedro. Quanto mais pensa, mais convencida fica de que algo está escondido. Nesse momento, ela se lembra de uma movimentação bancária que viu dias atrás.
Uma transferência que parecia completamente fora da realidade financeira deles. Helenice se levanta rapidamente. Rosa estranha e questiona. O que foi, minha filha? Ela responde. Talvez eu saiba como descobrir a verdade. Algum tempo depois, mãe e filha chegam ao escritório de Pedro. Kleber está ao lado do amigo quando a secretária anuncia a visita. Pedro recebe as duas imediatamente. Preocupado, ele questiona. Aconteceu alguma coisa? Helenice respira fundo e responde. Eu acho que sim. Ela coloca alguns documentos sobre a mesa. Pedro começa a analisar. Os olhos dele se arregalam e pergunta. De onde você conseguiu isso? Helenice aponta os papéis. Esse é o extrato bancário do Tom. Eu consegui tirar uma foto. Kleber pega uma das folhas. Surpreso, ele comenta. Essa transferência é enorme. Helenice concorda e afirma. Foi feita poucos dias depois do depoimento dele contra Adriana. Pedro continua examinando. Logo encontra a origem da transferência. Seu rosto endurece. Ele fala com revolta. O dinheiro saiu de uma conta ligada ao escritório do meu pai. O silêncio toma conta da sala. Rosa cruza os braços indignada. Então está provado. O Ademir comprou o depoimento desse canalha. Pedro aperta os documentos entre os dedos. Agora ele possui duas provas. A gravação envolvendo o juiz e a transferência envolvendo Tom. Helenice observa o advogado e fala. Eu não quero mais fazer parte dessa mentira. Se isso puder ajudar a Adriana, use tudo. Pedro olha para ela e agradecido responde. Você está fazendo a coisa certa. Pouco depois, Rosa e Helenice vão embora. O escritório fica em silêncio. Kleber encara o amigo e pergunta. Você realmente pretende usar isso? Pedro responde. É claro que pretendo. Kleber continua. Essas provas não vão destruir apenas o caso. Elas vão destruir a carreira do seu pai. Pedro observa a gravação em seu celular. Depois encara os documentos sobre a mesa. Ele responde com firmeza. Foi ele quem escolheu esse caminho. Agora vai ter que enfrentar as consequências. Nesse exato momento, a porta do escritório se abre. Uma voz familiar ecoa pelo ambiente. Ademir entra no local e a expressão dele mostra que ouviu parte da conversa. O clima no escritório muda completamente quando Ademir entra. Pedro e Kleber se levantam imediatamente. Ademir observa os dois em silêncio por alguns segundos. Seu olhar para sobre os documentos espalhados na mesa. Depois ele encara o filho e pergunta. Que conversa é essa que eu ouvi quando estava chegando? Pedro cruza os braços e firme responde. A conversa que nós deveríamos ter tido há muito tempo. Kleber percebe a tensão aumentando. Discretamente, afasta-se um pouco dos dois. Ademir encara o filho e, irritado, fala. Eu estou começando a perder a paciência com essa obsessão que você criou por causa daquela mulher. Pedro rebate imediatamente. Isso não é sobre Adriana. Isso é sobre justiça. Ademir dá uma risada debochada. Justiça? Você está disposto a jogar sua família no lixo por uma mulher que conhece há poucos meses? Pedro se aproxima decepcionado. O senhor está tentando transformar isso numa questão pessoal, porque não consegue defender o que fez. Ademir endurece o olhar e dispara. Eu construí tudo o que você tem. Dei estudo, oportunidades e uma carreira. E agora você quer me pagar dessa forma? Pedro não recua. Eu nunca pedi para o senhor comprar juízes ou testemunhas. Ademir fica imóvel por um instante. O comentário acerta em cheio. Kleber observa tudo em silêncio. E Pedro continua. Eu ainda estou lhe dando uma chance. Conte a verdade. Assuma o que fez antes que seja tarde demais. Ademir recupera a postura, frio e firme. Eu não tenho nada para assumir. Pedro balança a cabeça, decepcionado. Então o senhor acabou de fazer a sua escolha. Ademir aponta o dedo para ele. Você vai destruir sua própria família por causa dessa história? Pedro rebate. Não!
Quem destruiu essa família foi o senhor quando decidiu condenar uma inocente. Os dois permanecem se encarando. Por alguns segundos, nenhum deles diz nada, até que Ademir vira as costas e fala com desprezo. Quando essa obsessão passar, você vai se arrepender profundamente. Ele deixa o escritório. Pedro permanece parado, mas agora sua decisão está tomada. Pouco tempo depois, ele segue para a penitenciária. Adriana é levada até a sala de visitas. Ao ver Pedro, seus olhos se enchem de esperanças. Adriana, emocionada, pergunta: Você descobriu alguma coisa? Pedro segura as mãos dela e carinhosamente responde: Descobri muito mais do que imaginava. Adriana fica apreensiva. O que está escondendo? Pedro sorri e a tranquiliza. Uma nova audiência foi marcada. Adriana se surpreende. Isso aconteceu tão rápido? Pedro concorda e explica. Sim, foi muito rápido, mas porque eu consegui algumas provas, algumas coisas muito importantes e muito sérias. Adriana sente o coração acelerar e pergunta: E você acredita que ainda existe esperança? Pedro segura o rosto dela e emocionado responde: Eu não acredito apenas em esperança. Eu acredito que você vai sair daqui. Os olhos de Adriana ficam marejados. Ela fala: Você nunca desistiu de mim. Pedro sorri e responde: Porque eu sabia que você era inocente. A emoção toma conta dos dois, mas o horário da visita termina. Antes de sair, Pedro encara Adriana e determinado afirma: Na próxima vez que nos encontrarmos, eu quero ver você livre. Chega então o dia da audiência. O fórum está lotado. Adriana é conduzida até o local. Ademir chega acompanhado de Pilar. O juiz responsável pelo caso também assume sua posição. Tudo parece caminhar exatamente como eles planejaram. Pedro entra por último, seguro e confiante, e carregando uma pasta nas mãos. Ademir percebe e imediatamente se aproxima. O que você está fazendo aqui? Pedro encara o pai e fala com firmeza. Eu ainda estou esperando o senhor fazer a coisa certa. Ademir rebate. Eu não sei do que você está falando. Pedro avisa. Essa é sua última chance. Ademir mantém a postura e responde. Você está cometendo um erro. Pedro conclui. Então não diga que eu não avisei. A audiência começa. O juiz autoriza o início dos trabalhos, mas antes que o processo avance, Pedro se levanta e declara: Excelência, antes de qualquer decisão, eu preciso apresentar novas provas gravíssimas envolvendo este julgamento. O juiz fica visivelmente nervoso. Doutor Pedro, sente-se imediatamente. Mas Pedro ignora. O problema é que essas provas envolvem justamente o senhor. O salão inteiro explode em murmúrios. Ademir empalidece. Pedro conecta seu celular ao sistema de projeção. Segundos depois, a gravação começa. Todos assistem ao encontro entre Ademir e o juiz. A mala cheia de dinheiro aparece na tela. As palavras de agradecimento também. O silêncio domina o tribunal. Ademir sente o chão desaparecer sob seus pés, mas Pedro ainda não terminou. Ele levanta outro documento e anuncia. E esta transferência bancária comprova que o Tom recebeu dinheiro para prestar falso testemunho contra Adriana. Os presentes ficam chocados. O juiz tenta interromper, desesperado. Isso é uma armação, mas Pedro rebate imediatamente. Então explique as imagens, explique o dinheiro, explique tudo isso. Ademir começa a suar frio. Pela primeira vez não encontra nenhuma resposta. Nesse instante a porta do tribunal se abre. Outro magistrado entra acompanhado por agentes. O novo juiz assume a condução do caso e declara: Diante das provas apresentadas, este julgamento está oficialmente anulado. Adriana leva as mãos à boca. As lágrimas começam a escorrer. O magistrado continua. Determino a imediata libertação de Adriana. Também determino a prisão preventiva de Ademir e do meu colega investigado por corrupção e fraude processual. O salão inteiro entra em choque. Ademir é cercado pelos agentes e grita desesperado.
Pedro, você não pode fazer isso comigo. Pedro encara o pai e responde com tristeza. Eu não fiz isso com o senhor. O senhor fez isso consigo mesmo. Os agentes levam Ademir. Enquanto isso, Adriana se levanta lentamente do banco dos réus. Ela caminha até Pedro. Os dois se olham. Toda a dor, toda a luta e todo o sofrimento daqueles meses passam por suas mentes. Adriana, emocionada, segura o rosto dele e declara: Você devolveu a minha vida. Sem conseguir se conter, ela o beija diante de todos. E Pedro a abraça com força. Agora deixe a sua opinião. Você está torcendo por esse casal? Pedro e Adriana? Deixe sua resposta nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, toda vez que sair um novo vídeo sobre a novela, você fica sabendo em primeira mão. Aqui na tela está passando um outro vídeo com uma revelação chocante que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!